E aí, turma, estamos aí de novo, mais uma videoaula aí, dando continuidade sobre SPDA. Bom, nós vamos falar agora sobre os captores, né? Vamos lá. Bom, qual é a função dos captores? O próprio nome já é autoexplicativo, né? Ele vai capturar a energia, ele vai atrair. Então observe que os captores, eles usam o efeito das pontas, né? Como eu já havia falado com vocês, as pontas, elas têm um efeito de atrair os raios, né? Porque o que acontece? Se você tem toda uma estrutura, né? E ela está, por exemplo, positiva, né? A tendência é essas cargas virem todas aqui para a ponta. Então facilita, né, a atração do raio, né? Porque como eu já tinha falado com vocês anteriormente, né, mostrando lá no início, né, você tem aqui ó, as cargas positivas aqui, as cargas negativas. Por exemplo, né, uma situação hipotética. Então o que acontece? Essas cargas positivas aqui, ó, elas podem ficar bem espalhadas, né? Mas tudo que entra em contato com o solo vai ficar positivo. Todo o solo vai ficar positivo. Então, quando você coloca uma ponta, você aumenta a densidade de cargas positivas, né? Densidade superficial de cargas aqui, ó, aumenta violentamente. Então acaba atraindo mais facilmente os raios, tá? É o chamado efeito das pontas. Então, qual é a função do captor? Receber a descarga atmosférica, reduzindo ao mínimo a probabilidade da estrutura ser atingida por um raio. E deve suportar os efeitos térmicos e eletrodinâmicos da corrente de descarga, porque a quantidade de energia é brutal, né? Então, essa quantidade de energia, ela tem que ser escoada até o aterramento. Bom, recomendações. Os captores, instalar os captores de forma que todo o teto da estrutura esteja sob volume de proteção. É aquilo que eu falei com vocês, né? Aqui, ó, quando você pega o cone, né? Quando você tem aqui o cone, ó, todo esse volume aqui, ó, ele tem que estar protegido. Para ele estar protegido, você tem que estar numa altura adequada e sob um ângulo adequado. Então esse volume ficará protegido, certo? Dando continuidade. Instalar condutores em anel nas periferias de todas as saliências da estrutura, casa de máquinas, caixa d'água, etc. Todas as partes metálicas do teto, como escadas, beirais, mastros, antenas, farão parte do sistema captor e deverão ser interligadas aos condutores mais próximos. No topo da estrutura, com altura maior que 20 metros, recomenda-se instalar um captor em forma de anel ao longo de todo o perímetro. Então, pessoal, resumindo isso aí, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é metal. Ó, observe que houve o quê? Uma conexão, tá vendo? Uma ligação. Então, se tivesse uma antena, ela também estaria conectada. Por quê? Porque todos esses elementos, eles podem receber uma descarga atmosférica e eles têm que escoar para o solo, certo? Ó, então tá aqui, ó, instalar condutores em anel nas periferias de todas as saliências da estrutura. Então, corrimão, né? Se tivesse, por exemplo, aqui um corrimão, é porque aqui não tem, né? Mas se tivesse um corrimão aqui, alguma coisa, esse corrimão também pode provocar vamos colocar assim, um acidente, né? Se a pessoa tocar ali e receber uma descarga atmosférica, a pessoa vai
pode morrer, né? Então esse corrimão também tem que estar conectado ao terra, né? Também. Condutores de descida. Estou seguindo isso aqui, né? Condutores em malha. Tentei fazer um roteirinho aqui, mas vamos dar continuidade aqui. Então, falamos sobre as pontas, né? Questão das recomendações, como você deve instalar os captores, cuidado de conectar todas as partes metálicas, né? E no topo de estruturas com altura maior que 20 metros, recomenda-se instalar um captor em forma de anel ao longo de todo o perímetro, tá? Falamos sobre essa figura aqui, vamos dar continuidade aqui. Captores naturais. Coberturas metálicas não revestidas de materiais isolantes com espessura maior que 0,5 mm. Essa espessura não previne contra perfurações. Para garantir este fator, as espessuras de 4,5 e 7 mm para aço, cobre e alumínio, respectivamente. Partes metálicas, calhas, parapeitos, beirais, massas, tanques interligados aos condutores de descida, aos condutores do sistema de proteção. Elementos metálicos da construção do teto, treliças, armações e ossos, desde que a estrutura possa ser excluída do volume a proteger. Então, é basicamente o seguinte, né? Você tem que, aquilo que eu já falei anteriormente, você tem que conectar as partes metálicas ao aterramento. Lá da parte superior, por exemplo, do prédio, né? Para evitar risco, né? Deixa eu ver aqui. Dando continuidade. Porque você pode ter, por exemplo, alguma coisa aqui que vai atrair um raio, né, aqui em cima, né? Então você tem que estar atento a isso para evitar problemas, né? Problemas de descarga. Condutores de descida. Função: conduzir a corrente do raio até a terra. Reduzir ao mínimo a possibilidade de haver descargas laterais e de campos eletromagnéticos intensos no interior da edificação. Suportar os efeitos térmicos da corrente de descarga. Certo? Então essas descidas aqui, ó, essas descidas aqui, elas têm que estar de um jeito, tem que estar instalada de um jeito que na hora que a corrente descer aqui, ó, for por terra, esse campo que vai surgir em torno do cabo não interfira em eventuais equipamentos que estejam aqui dentro, porque isso pode gerar um problema, tá? Então tem que estar atento a isso aí também, tá? Então tem que estar muito atento a essa questão dos captores naturais, né, que podem estar lá no alto do prédio e que pode servir como ponta, né, para atrair raio. Então é nesse sentido, tá, gente, que eu estou falando. Continuando, né, gente? Aqui. Ver onde nós estamos. Paramos aqui. Condutores de descida. Função: conduzir a corrente do raio até a terra. Reduzir ao mínimo a possibilidade de haver descargas laterais de campos eletromagnéticos intensos no interior da edificação. Suportar os efeitos térmicos da corrente de descarga. Instalações de sistema SPDA. Condições mínimas. Deve-se instalar no mínimo um condutor de descida por haste. E no caso da gaiola de Faraday, no mínimo 2 condutores de descida.
Então aqui, o que acontece? Aqui você tem vamos colocar as seções dos condutores de descida, né? Que são esses cabos aqui, ó, que estão descendo, ó. Aqui, ó, descendo aqui, ó. Descendo aqui, tá vendo? Esses cabos de descida aí, tá? Então, você pode ter condutores de metal, de cobre, de alumínio ou de aço, né? Então, os captores para 35, 70 e 50 milímetros. Esse tipo de... onde você vai fazer a conexão, né? A parte de conexão. Então, os condutores aqui, ó, para um cabo captor de 35, você teria aqui um condutor de descida de 16 são de cobre, de 25 de alumínio, de 50 de aço. E aqui você tem o eletrodo de aterramento, né? Que também, lá na outra ponta, aqui o captor, que fica lá em cima, né? E aqui o aterramento, que fica lá embaixo. Então aqui está uma observação. Esses valores são para estrutura até 20 metros de altura. Para estruturas mais altas, as seções são respectivamente 35, 70 e 50 milímetros. 35 para o cobre, 70 para o alumínio e 50 para o aço. Número de descida e espaçamentos. As descidas devem estar distribuídas ao longo do perímetro do prédio com espaçamento máximo definido pela tabela. Então, esse espaçamento ele é definido em função do nível de proteção. 98%, 95%, está lá naquela tabela. E aqui você tem um espaçamento em metros, tá? 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros. Então, esse espaçamento aqui, ó. Espaçamento aqui. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Para raio simples, que é essa situação aqui, e aqui uma gaiola em malha, ou gaiola de fábrica. Então, observe que essa estrutura é mais espalhada e essa aqui é mais verticalizada. Então, se você colocar uma gaiola de fábrica, um para-raio simples aqui, né? O que vai acontecer? Você vai definir um cone aqui, ó. Aí o cone vai proteger um volume aqui, ó. Mas a outra parte já não vai ser contemplada, né? Então você tem que ter uma estrutura dessa aqui, de forma que você espalhe a proteção de uma forma mais igual, né? Ou seja, o raio, quando ele vier nessa direção, ele não vai penetrar, ele não vai entrar no prédio. Ele não vai atingir o prédio. Porque você tem esses captores aqui e tem os anéis. Bom, então agora nós vamos ver alguns exemplos. Na próxima aula a gente entra nessa parte de exemplo e em seguida a gente vai passar uma atividade para vocês, tá bom, gente? Então, por hoje é isso aí. Até a próxima aí. Obrigado.